Hoje vamos estudar uma história muito bonita, a história da Samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João. E para nos ajudar hoje, nós temos aqui mais uma vez o pastor Steven Couto. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Muito bom nós estarmos juntos e eu convido a você que tem a sua Bíblia e se ela não está perto de você, vá buscá-la, vamos juntos acompanhar esta mensagem, essa história maravilhosa, a história da Samaritana. Então, vamos lá, a história no capítulo 4, verso 1. Vamos começar, então, lendo aqui o capítulo 4, verso 1 e 2. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Uau, interessante a maneira que começa esse capítulo, não? Aparentemente havia um problema ou eles estavam vendo algumas coisas que estavam estranhando? Os fariseus. Nós sabemos Sim. que os fariseus eram assim os inimigos de mudança, de coisas diferentes. Eles já não gostavam de João, né? Muita gente estava a sair do lugar deles e estava a ir ouvir João. Agora eles estão a ouvir que tem outro homem que ainda está com mais pessoas do que João. Então, provavelmente é que isto só está a ficar pior, né? Nós temos que fazer alguma coisa aqui e fechar este livro. O que é interessante é que o capítulo 4 começa com os fariseus. O capítulo 3 fala, houve um fariseu chamado Nicodemos, né? Então, para mim tem aquela comparação. Aquele bom fariseu que foi para Jesus para ouvir a mensagem, para pelo menos tentar entender a mensagem de Jesus, e o resto dos fariseus que é só, mais um inimigo, mais uma coisa que nós temos que cortar, né? Então, é interessante que, mesmo como os dias de hoje, há umas pessoas boas, umas pessoas não boas, e, infelizmente, os dois têm o seu trabalho, né? É verdade, é interessante que já por esse verso aqui, bem no começo, né, a atitude deles, já percebemos realmente quem eles eram. Eles observavam, estavam observando algo e já criticando, né, já questionando aquela situação. Porque a pessoa podia estar assim, olha, tem este homem que está a trazer mais pessoas para Deus, né, mais religioso, mais... Então podia ser uma coisa alegre, né? Vamos ajudá-lo, né? Vamos ver como é que nós podemos trabalhar juntos. Não, ele está contra nós já, né? Nem sabem, só sabem o nome dele, mas já é o inimigo, já é uma coisa que eles já estão com o olho. Infelizmente é assim. É assim, infelizmente. É interessante que, na realidade, não era Jesus que batizava, eles estavam questionando a Jesus, mas na verdade eram os discípulos de Jesus que faziam batismo. E muitas pessoas perguntam, por que é que Jesus não batizava? Por que é que era só os discípulos? Eu penso porque Jesus já sabia do futuro. Imagina quando a igreja cristã começasse, havia aquelas pessoas, tu és batizado, mas eu fui batizado por Jesus, né? Já era outro nível. Então, o teu batismo era bom, mas o meu é diferente. Então, eu penso que Jesus não batizou para não fazer aquela diferença, né? Jesus nunca batizou ninguém. Foi sempre os discípulos. Foi sempre outras pessoas que, mesmo assim, a pessoa podia... eu fui batizado por João, por Pedro. Mas, pelo menos, não é Jesus, né? Esse é o batismo real, aquela coisa. É verdade. Então, eu penso que é por causa Poderia disso. criar muito problema, né? Exatamente. É interessante que mesmo sendo os discípulos que batizavam, quando Jesus ficou sabendo que já estavam comentando sobre isso, fazendo uma certa comparação, é interessante que Jesus ele tomou uma atitude. Verso 3 fala que quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Então, Jesus preferiu não alimentar aquele tipo de observação ou de comentários, ele preferiu sair dali. E muitas pessoas podem pensar, Jesus ficou com medo, ou Jesus ficou assim, não quer problemas. Só que nós sabemos que qualquer lugar que Jesus ia ter problemas, né? Sempre aquela disputa. Eu penso que o que aconteceu aqui é que Jesus
ainda queria o máximo possível, assim, entrar dentro da casa das pessoas, ter aquela comunhão bem perto com as pessoas. E ele sabia, se os fariseus entrarem neste assunto, é como se tivesse uma luz em cima de mim e já não vou conseguir aqueles atos assim íntimos com as pessoas, né? Então ele fugiu assim para não ficar o centro, porque ele queria ainda conseguir entrar dentro de casas, falar com pessoas individual, como nós vamos ver agora, né? Saiu de um grupo grande de pessoas para falar com uma mulher. Uma pessoa. Né? E Jesus sempre queria isso. Era falar um a um, com aquela pessoa, face a face, olho a olho. Foi sempre importante para Jesus. Muito bom. Nessa introdução interessante, nesse capítulo 4, na introdução desse capítulo, nós percebemos uma contextualização, uma introdução mostrando como que aconteceu até o encontro de Jesus com a samaritana. Então é interessante, pastor. E agora vem introduzindo um pouco mais esse assunto aqui dos versos 4 até o verso 6. 4 a 6. Eu creio que seria interessante nós lermos para nós conectarmos esse assunto com já a situação, o momento do encontro de Jesus com a samaritana, que é o tema do capítulo 4. Então vamos ler aí os versos 4 a 6. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Interessante, Jesus ele precisava passar, aqui nós vimos no verso 3, quando Jesus ficou sabendo daqueles comentários dos fariseus, ele saiu da Judéia e voltou uma vez para a Galileia. Então, o caminho passava realmente por Samaria. Mas é interessante, porque havia outros caminhos que a pessoa podia ter. Sim. Só que aqui fala que para ele era necessário. É como se Jesus já soubesse de alguma coisa, né? Provavelmente, porque ninguém gostava da Samaria, né? Então os discípulos provavelmente falaram assim, vamos para outro caminho. Mas Jesus, não, é necessário, temos que ir aqui, né? Ele sabia, na verdade, ele tinha um encontro marcado. Exato. Ele sabia que ele tinha um encontro marcado, que ele ia encontrar alguém e por isso ele precisou passar ali. Agora, ao passar em Samaria, diz aqui no verso 6, um comentário, né? E eu gostaria, pastor, que você lesse para nós, por favor. Posso ler aqui, versículo 6 então. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. É interessante, Jesus estava cansado, ele sentou ali à beira do poço e era por volta de meio-dia. É claro, né? No meio-dia é o horário que o sol está mais quente. Jesus estava cansado, ele parou ali. Qual seria o objetivo dele, talvez? É claro, nós vamos ver depois na sequência da história, né? Por que Jesus ele parou ali naquele momento. Como cristão, nós não acreditamos em, assim, uma coisa acontecer só por acontecer. Tudo tem o seu propósito, né? Sim. Então, Jesus estar naquele lugar, naquela hora, naquele dia, tudo fazia parte do plano de Deus. Da mesma maneira que também Deus faz isso com a nossa vida. Há vezes que nós estamos a andar pelo dia, uma coisa acontece e a pessoa até para, mas por que é que isso aconteceu agora, neste momento, neste dia? E Deus tem um plano. Deus tem um propósito. É como nós. Pode ser que nós nem sabemos o porquê. Mas porquê é que isto aconteceu? Não sabemos. Mas Deus tem um plano e Deus vai mostrar, da maneira que nós vemos nesta história também, que não é por acaso. Não é só porque ele estava cansado. É porque Deus já tinha um encontro preparado para Jesus e esta mulher. Maravilha, né? Que mensagem maravilhosa, né? Essa de que Jesus ele se coloca em nosso caminho no momento certo. Exatamente. E ele está conduzindo todas as coisas e ele vai até onde nós estamos.
E nós vamos ver, né, no caso aqui da samaritana, ela acabou encontrando Jesus nesse contexto. Era um horário que normalmente ninguém estava lá caminhando, né? Ou mesmo indo ao poço. Provavelmente ela foi por causa disso, né? Ela não queria que tivesse pessoas lá. Ela estava assim separada do mundo. E a última pessoa que ela estava à espera era ter Jesus lá, né? O Messias. Mas aqui é que nós podemos ver as bênçãos de Deus. Quando nós não pensamos que vai acontecer alguma coisa, é exato quando Deus entra na história e faz uma coisa na nossa vida. Né? Que maravilha. Vamos então ler os versos 7 e 8. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Verso 8, seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Bom, aqui nós começamos a entender um pouquinho melhor o contexto. Jesus antes não tinha falado nada dos discípulos, então agora nós podemos ver exatamente o que aconteceu. Jesus sentou ali no poço e enquanto isso os discípulos foram então à cidade comprar comida. E agora nós vemos que essa mulher veio exatamente ao meio-dia e Jesus estava ali sentado, não é isso? E também não é por acaso que os discípulos não estavam lá, porque temos que lembrar, os judeus e os samaritanos não gostavam um do outro. Se os discípulos estivessem lá quando ela viesse, seria uma história completamente diferente. Eles ficavam, manda ela para fora, vamos sair daqui. Não, então Jesus tinha que estar sozinho com ela. Né? Ele não podia ter aquela distração, as outras ideias e coisas. Eles tinham que sair para Jesus estar lá com ela. E é uma pergunta tão fácil, não? Dá-me um pouco de água. Coisa tão fácil, né? Não é nada religioso, não é nada assim, não é Deus, não, dá-me um pouco de água, né? Eu tenho sede. E é tão incrível como Jesus pode usar umas palavras tão simples e pode transformar uma vida completamente com essas palavras. Interessante, né? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eu creio que, realmente, se eles estivessem ali, talvez ela mesma não chegaria no poço. Ela ficaria, talvez, de longe, esperando eles saírem de lá, para ela se aproximar. Mas ali tinha apenas um homem, ela foi assim mesmo. E aí nós vemos então o encontro de Jesus com ela, né? E eles começam a conversar. Eu creio que ela não ficou um pouco à vontade, porque era apenas uma pessoa. E Jesus ainda pediu um favor. E ele é que começou, né? Então, ela tem que responder. Eu creio que é uma boa maneira que nós podemos aprender também para se aproximar das pessoas desconhecidas, pedir um favor, né? Normalmente ninguém vai negar, ainda mais naquele momento de tanto calor, Jesus estava com sede, cansado, e dessa maneira Jesus começou então aquele contato com ela. Vamos ler o verso 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Uau! Interessante. Jesus pediu e ela falou, mas como que pode? Por quê? Aqui o verso diz, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ela sabia disso, não era? Eles não se falavam. Eles evitavam um ao outro. E agora Jesus, sendo um judeu, pedindo para ela um favor, e ela falou, não, peraí, por que você está pedindo? Né? Por que você está pedindo água para mim? Porque... E é interessante, porque Jesus, quando nós vemos a história de Jesus, ele era judeu. Né? Ele fazia todas as tradições dos judeus, até ao ponto que era para assim, dividir as pessoas. Né? Ele fazia os serviços, fazia todas as cerimônias, tudo aquilo, tudo. Mas a ideia de não falar com os samaritanos, aí já não era judeu. Ele, não, isso eu já não aceito. Né? E nós vemos Jesus saindo da coisa de ser judeu e agora faz essa conexão. Então, para nós também é importante, não é? Eu sou português, eu tenho a minha cultura portuguesa, tradições, é tudo bom. Mas se há uma coisa dentro da minha cultura
que é para dividir as pessoas, eu já não aceito, né? Sim, eu sou português, mas eu vou fazer o que Jesus fez também, né? Eu não vou dividir, eu não vou fazer divisões, essas coisas. Eu vou tentar dar amor e mostrar Deus para todos. Exatamente. Jesus, ele quis mostrar que ele estava aberto para todos. Ele quebrou os preconceitos e, como você mesmo disse, nós temos que dar esse exemplo, seguir o mesmo exemplo de Jesus, tá certo? Para termos acesso às pessoas, porque às vezes um pequeno detalhe, como a gente fala, uma besteira, né? Uma coisa que não vai fazer diferença. Nós, às vezes, podemos estar criando uma barreira entre nós e outras pessoas e, às vezes, nós nos distanciamos e deixamos de abençoar, de ter acesso às pessoas. E aqui nós vemos Jesus dando um exemplo, tá certo? Mostrando que não deve haver preconceito. Amém. E ele se aproximou, pediu água e ela questionou, ela achou estranho aquilo, mas Jesus ficou ali tranquilo. E aí Jesus, ele traz uma mensagem segura, né? Uma mensagem dizendo o porquê que ele estava fazendo aquilo. E aqui no verso 10 nós lemos, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Amém. Uau! Jesus colocou uma mensagem dentro do coração dela, eu creio que ela ficou realmente sem entender claramente qual que era a intenção de Jesus, a mensagem, mas ela ficou assim, eu creio que observando, olhando para ele assim, e Jesus falou, se você soubesse quem está falando com você, você não apenas, e quem está pedindo água para você, você pediria que ele te desse a água da vida. Então, na verdade, Jesus estava pedindo a água. Mas Jesus falou, se você soubesse quem fala com você, você que pediria. Não é? Aquilo que eu tenho a dar. E é interessante a resposta da mulher. Nós podemos continuar, né? Versículos 11 e 12. Deixa-me ler aqui rapidamente. Fala assim, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Então ela ainda está a perguntar, ainda está a tentar ver quem é este homem, como é que ele fala assim? Né? Então é bem importante. Ela vê-se que ela quer essa água viva, né? Que eu quero, mas ainda estou confusa, ainda não sei bem quem tu és. Tu és maior, né, do que quem é Jacó, né? Tu és maior do que Jacó e a família dele e tudo que Deus deu para ele. Então é bem interessante a pergunta que ela faz. Quem é que tu és? Essa é a pergunta, né? Quem é que tu és para falar uma coisa dessas assim? Eu creio que ela ficou bem curiosa para tentar entender qual que era a mensagem de Jesus. O que Jesus estava dizendo? Porque ele disse algo a mais, ele falou ali da água viva, e ela começou a questionar. Por quê? Que água é essa? Por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó? E Jesus, na realidade, começou, através das suas palavras, chamar a atenção dela, a curiosidade dela. E ela foi seguindo o pensamento de Jesus, porém ela não estava entendendo exatamente o que Jesus estava querendo dizer. Lê os próximos 2 versículos, 13 e 14, porque aqui agora vai ser o fundamento, né, da mensagem. O que é esta água viva? Quem é que tu és? Aqui é que temos a resposta. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Que mensagem maravilhosa, hein? Amém. Uau, Jesus usou uma maneira assim muito interessante. E levou ela a pensar, a começar a questionar primeiro, porque ele era judeu, ela era samaritana,
por que você está pedindo se nós não nos falamos? Então Jesus começou a falar, olha, se você soubesse quem fala com você, você é que pediria água, água viva. E agora Jesus ele vai um pouco mais a fundo, ele diz aqui no verso 14, no verso 13, quem beber dessa água terá sede outra vez. Uhum. Ela ficou mais curiosa ainda. Peraí, é verdade, porque bom, essa né? água essa água viva deve ser muito boa, porque é verdade, porque quem beber daquela água do poço teria sede dentro de pouco tempo. Yeah. E agora no verso 14, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque ela se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uau, eu creio que ela começou a ficar com mais sede dessa água viva, né? Ficou com mais vontade de tentar realmente entender que água era essa, porque ela realmente queria ter o benefício. E é incrível que isto foi poucos minutos. Uma pessoa nunca falou com Jesus antes disso, não, eles não sabiam um do outro. Jesus faz uma pergunta tão fácil e em poucas palavras ela já quer tudo o que Jesus está a oferecer, né? O que tu tens eu quero, dá-me essa água, né? Então é tão interessante como Deus tem esse poder de transformar a vida de uma pessoa, né? Ela nem foi transformada ainda, só a mente, por enquanto. A mente é que estava transformada até este ponto. Mas é incrível o que Deus pode fazer na nossa vida. Como Ele consegue virar tudo ao contrário, né? E dar uma vida melhor. É incrível. É interessante que Jesus foi levando ela a entender a necessidade que ela tinha dessa água. Naquele momento até ali era água apenas, né? E ela estava tentando entender que água era essa, mas ela queria essa água. Por causa de todos esses benefícios e tudo aquilo que Jesus estava dizendo, Jesus foi criando então essa necessidade e despertou dentro dela o desejo. Ela ficou com tanta vontade dessa água que no verso 15, então, ela não conseguiu, ela pediu a água. Não foi isso? Leia para nós, pastor. Posso ler aqui. Versículo 15, então. A mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Uau. Ela pediu água. Ela pediu aquela água. Agora, só para nós refletirmos, ela entendeu até ali, será que ela entendeu que água era essa? É interessante, porque primeiro ela disse, tu nem tens nada para tirar a água, mas agora está a pedir água. Então eu penso que ela percebe que não é uma água normal, não é água dentro do poço. É outra água, uma coisa, um milagre, ou uma benção, uma coisa assim. Mas é o que nós precisamos ter. Essa mesma sede para ter essa água é o que Deus cria de cada um de nós. Porque nós nem precisamos entender como é que Ele vai buscar a água, mas eu quero a água. É só Jesus ouvir isso, é o dia dele. É verdade, é o que nós precisamos desenvolver esse desejo, né? E compreender a necessidade que nós temos de ter as nossas necessidades supridas, especialmente a necessidade da alma, né? Da nossa realidade pecaminosa, como nós estamos, e a necessidade que nós temos de Jesus. É claro que nós vamos depois continuar refletindo sobre isso, compreendendo melhor essa história, estamos apenas fazendo uma introdução, e nós podemos ver quão interessante, quanta mensagem nós temos aqui neste capítulo e nessa história maravilhosa. Amém. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus abençoe você também, que Deus possa tocar no seu coração, aliviando e suprindo a necessidade da sua alma, concedendo esta água que quando você tomar, você nunca mais terá sede. É algo que vai preencher a sua vida. Não é isso, pastor? Nós vamos orar, vamos pedir a Deus que abençoe a todos os nossos ouvintes e que abençoe a todos aqueles que precisam de Jesus, precisam desta água viva também.
Pastor Isima, eu gostaria que você orasse por nós no final desta reflexão e que você pudesse também lembrar de todos aqueles que nos ouvem e orar por muitos. Hoje eu até queria orar pela Ana, ela vê o programa todas as semanas, mandou mensagem com o Face, então eu queria só lembrar ela em frente de Deus na oração. Vamos orar então? Muito bem. Vamos orar juntos. Deus, nós estamos aqui falando sobre esta história, lendo e aprendendo da água-vida. Deus, que nós também possamos ter essa água, que nós podemos beber essa água. Deus, lembra da Ana, que vê o programa, que gosta, que quer ouvir mais da Bíblia, que ela também possa ser abençoada aqui hoje, ela e a família dela. E fica com todos que estão a ouvir aqui hoje, que eles possam ouvir a Tua voz, que eles também possam dizer, Deus, eu quero essa água. Dá isso para nós. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus queria dar a água viva para a samaritana. A água viva é a palavra de Deus. Se vocês também querem essa água e querem compreender a água, a palavra de Deus, nós temos esta oferta aqui. É um estudo da Bíblia para vocês entenderem todos os ensinos e histórias da Bíblia. É completamente grátis, é só mandar uma mensagem para nós com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Estamos chegando ao final do nosso programa e queremos agradecer a todos vocês que estiveram assistindo e conosco no programa de hoje. Quero agradecer aqui o pastor Steven por nos abençoar e nos ajudar na compreensão desta mensagem especial. Eu espero que vocês estejam conosco no próximo programa e até lá, lembrem-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.